Olá, sou o professor JH aqui do canal Física Light. Seja muito bem-vindo a mais uma expedição por esse nosso fantástico mundo da física. Neste vídeo nós discutiremos como é o campo magnético criado por um ímã em forma de barra, qual é o sentido das linhas de indução e como se comporta uma bússola quando posicionada no interior de um campo magnético, quando adquirir a posição de equilíbrio. É muito comum nas aulas de ciências, ainda no ensino fundamental, o professor utilizar a limalha de ferro, que é um material ferromagnético, para desenhar o campo magnético criado por ímãs, como nesta imagem. A gente observa aqui a limalha de ferro espalhada sobre essa placa de acrílico ou de vidro, né? Logo abaixo a gente tem um ímã aí com o polo norte, o vermelho aqui, o polo magnético sul, o azul. E a limalha de ferro, ela imanta, ela sofre uma imantação, tornando-se pequenas bússolas e desenhando o formato do campo magnético. Então a gente tem essa primeira imagem aqui, onde nós podemos observar o desenho do campo magnético criado por este ímã. Então, percebam que essas linhas, esses traços, são exatamente as linhas de indução do campo magnético. Aqui nós temos uma segunda imagem com um ímã de neodímio em forma de barra e o formato do campo magnético criado por esse ímã. Observem que a limalha de ferro ela é imantada pela presença do ímã. Cada pedacinho, cada lasquinha de ferro passa a se comportar como uma bússola e vai desenhar o campo magnético no entorno deste ímã. Nós também encontramos no mercado, conforme você pode observar aqui na imagem, uma espécie de filme utilizada para se verificar, para se enxergar a formação de um campo magnético. Esse tipo de material já contém na sua composição pequenas partículas de material ferromagnético. Então, na presença de um ímã, na presença de um campo magnético, essas pequenas partículas são imantadas, passam a se comportar como minúsculas bússolas, minúsculos ímãs e desenham o campo magnético. Eu quero então te deixar uma dica aqui que vai te auxiliar muito nas questões que pedem a posição de equilíbrio de uma bússola no interior de um campo magnético. Então guarde a seguinte dica: bússola colocada dentro de um campo magnético, ela vai se posicionar na direção e sentido do campo magnético resultante no local que ela se encontra. Repetindo, uma bússola posicionada dentro de um campo magnético, ela vai dar a direção e o sentido do campo magnético no local que ela se encontra. Então vamos supor, eu tenho aqui nessa região um campo magnético com essa direção e esse sentido. Coloquei uma bússola aqui, ela vai se posicionar nessa direção e nesse sentido. Bússolas sempre indicam a direção e o sentido do campo magnético local. Utilizando-se então desta dica, o que nós vamos fazer? Vou pegar o ímã como este, em forma de barra, norte-sul, vou posicioná-lo sobre uma folha de papel, vou pegar várias bússolas como esta, e vou posicioná-las em volta, no entorno desse ímã. Como nós sabemos que uma bússola fica na direção e no sentido do campo magnético local, o que nós vamos fazer? Observar a posição de equilíbrio de cada bússola. A bússola vai dar a direção e o sentido do campo e a partir daí a gente vai desenhando o campo magnético. Vamos então para o nosso experimento. Eu já tenho aqui desenhado, pronto, o campo magnético criado por este ímã. Eu fiz aqui uma ilustração, posicionando o ímã, né, desenhando o ímã, coloquei o ímã aqui, e como que eu cheguei nesta configuração? Como que eu cheguei nestas linhas de indução? O que eu fiz? Eu peguei essa bússola e fui movendo essa bússola nas proximidades desse ímã. Como nós sabemos que uma bússola se posiciona na direção e no sentido do campo magnético local, então, onde eu colocar a bússola, ela vai adquirir a posição de equilíbrio daquele local, do campo magnético naquele local. Aqui, por exemplo, como que eu sei que o campo magnético aqui tem essa direção e esse sentido? Eu coloquei a minha bússola aqui, olha lá, ela indicou essa direção e esse sentido. Peguei uma segunda bússola, coloquei aqui, peguei uma terceira bússola, posicionei aqui, então eu fui descobrindo que nessa posição aqui eu tinha um campo magnético, eu tenho, né, um campo magnético que tem exatamente essa direção e esse sentido. Não se esqueçam que bússolas sempre indicam a direção e o sentido do campo magnético no local. Lembrando que quando eu digo direção e sentido do campo magnético local, você tem que olhar a ponta vermelha da bússola, o norte da bússola indica a direção e o sentido do campo magnético local. Perceba esta linha de indução. Como que eu fiz esta linha? Como que eu sei que o campo magnético aqui tem essa direção e esse sentido?
peguei uma bússola, posicionei ela aqui, sim, e fui movendo a bússola. Olha lá, vou deslocando a bússola e fui desenhando a linha de indução. Olha a direção e o sentido, olha a linha se curvando. Esta linha de indução, peguei uma bússola, coloquei ela aqui, fui movendo, deslocando a bússola e fui desenhando o campo magnético. Observe, hora que a bússola chega nessa posição, olha o campo magnético aqui. Então, fazendo isso, eu fui desenhando cada uma dessas linhas de indução. Eu já fiz isso, já deixei pronto para que o vídeo não ficasse tão extenso. Tá, então vamos lá, espalhando as bússolas aqui, olha o campo magnético nessa posição, olha o campo magnético nessa posição, olha o campo magnético aqui, olha o campo magnético nessa posição. Tá, então, com isso, a gente descobre o seguinte, que o campo magnético criado por um ímã tem exatamente esse formato aqui. Observem que as linhas de indução, elas saem do polo magnético norte, dão a volta e entram pelo polo magnético sul do ímã. Olha lá, olha o campo magnético entrando no sul do ímã. Ele entra no sul do ímã, olha lá, entra, olha lá, a direção e sentido, ó, apontando para o sul magnético do ímã. Sim? Deixa eu tirar daqui, que está pegando um reflexo essa bússola, olha lá, apontando lá para o sul magnético. Do outro lado, olha lá, o campo magnético saindo, brotando do polo magnético norte do ímã. O campo magnético, ele tem um sentido que sai do norte do ímã e entra através do seu sul magnético. E um detalhe importantíssimo para que você estude e entenda eletromagnetismo. O campo magnético, ao contrário do campo elétrico e do campo gravitacional, as linhas de campo são fechadas. Elas saem, elas brotam aqui no norte do ímã, dão a volta e entram através do polo magnético sul do ímã. Observem, uma curiosidade aqui, é tridimensional. Se eu posicionar uma bússola em cima deste ímã, sobre o ímã, o campo ele sai do norte, passa aqui por cima e entra no sul. Então, uma bússola colocada sobre esse ímã vai apontar nessa direção e nesse sentido. Olha lá. Sim, sai do norte e entra no sul. É o sentido do campo magnético criado por ímãs. Nós temos então aqui a configuração do campo magnético criado por um ímã em forma de barras. Lembrando que esse mesmo experimento poderia ter sido feito utilizando limalha de ferro. Eu espalharia a limalha de ferro sobre esse papel, colocaria o ímã embaixo do papel e a limalha formaria esse desenho, como você viu no começo do vídeo. Não se esqueçam, bússolas indicam sempre a direção e o sentido do campo magnético local. Campo magnético criado por um ímã em forma de barra são linhas fechadas que saem do norte, dão a volta e entram no sul. Para cada linha que sai do norte, tem uma linha que entra no sul magnético do ímã. Finalizando o nosso vídeo, espero que ele tenha sido útil e que de alguma forma te auxilie nos estudos, no entendimento do magnetismo, do eletromagnetismo. E não se esqueçam das dicas aqui. Mexeu com o campo magnético, não importa se é o campo magnético criado por um ímã, se é um campo magnético criado por corrente elétrica, nós vamos ver num próximo vídeo, a regra da mão direita, né? As linhas de indução de campo magnético são sempre fechadas, que é o que diferencia o campo magnético do campo elétrico, do campo gravitacional. Para ímãs em forma de barra, sempre saindo do norte, dando a volta e entrando no sul. Tridimensionalmente, lá por baixo do ímã, aqui por cima. Bússolas sempre vão se posicionar na direção e no sentido do campo magnético no local em que ela estiver. Então, uma bússola colocada aqui vai apontar nessa direção e nesse sentido. Uma bússola colocada aqui vai indicar essa direção e sentido. Uma bússola colocada aqui vai indicar essa direção e sentido. Uma bússola colocada sobre esse ímã sai do norte, entra no sul, aqui sobre o ímã para baixo. Espero que tenha entendido. Até a próxima. Bons estudos!